A Rússia está levando de maneira bastante contundente o tom de ameaça contra o Ocidente. A gente já falou um pouco sobre isso no vídeo ontem, mas o Putin deu novas declarações bastante polêmicas. A França está completamente dividida e hoje o ataque que tivemos ao Macron é uma das provas disso. Houve uma discussão bem interessante também a respeito de uma mudança no funcionamento do Conselho de Segurança da ONU, inclusive o Brasil mais uma vez tomou partido dos BRICS e não dos países ocidentais, e existe um membro dentro da própria OTAN que possivelmente pode boicotar a entrada de Finlândia e Suécia nesse bloco militar. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Link para o curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades para você pré-vestibulando, concurseiro ou até mesmo interessado. Link na descrição, é baratinho, contato comigo ali pelo WhatsApp, vocês não vão se arrepender. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. Bom, como eu falei para vocês, hoje o Putin deu uma declaração bastante polêmica, tá? E nessa declaração, basicamente, ele falou que caso o Ocidente continue com essas políticas de ajuda à Ucrânia, vai ser obrigado a dar algum tipo de resposta. E vão ser respostas fulminantes, que eles não vão ficar alardeando, fazendo grandes ameaças, mas que se eles perceberem uma ajuda muito grande à Ucrânia, essa resposta pode vir a acontecer. O Sergei Lavrov, por exemplo, que é o grande cara relacionado às relações exteriores russas, ele deu uma declaração ontem falando que esse conflito, essa guerra está muito injusta. Porque o que existe não é um país contra o outro, e sim a Rússia contra uma organização, a Rússia contra a OTAN. Por exemplo, ontem mesmo na reunião que rolou entre o Zelensky e o Blinken, por exemplo, que é um secretário importante dos Estados Unidos, os Estados Unidos prometeu mais 3,5 bilhões de dólares só em armamentos, equipamentos contra os russos. A gente percebe que Reino Unido, o Canadá, enfim, né, grandes parceiros, vem mandando recursos para a Ucrânia. Então é uma guerra considerada injusta por parte da Rússia. E por isso eles podem fazer uso de armas mais potentes. Hoje, por exemplo, segundo a Rússia, houve o ataque em mais de 50 pontos militares somente na Ucrânia. Inclusive em Zaporizhia, um dos municípios bem importantes ali da Ucrânia, eles atacaram uma região que era um depósito de armas dos países ocidentais, principalmente armas dos Estados Unidos e da Ucrânia. Hoje, por exemplo, foi pleiteado junto à Ucrânia, com a União Europeia, o fim dos protecionismos econômicos. Ou seja, na prática, enquanto durar o conflito, o intervencionismo, a Ucrânia vai poder comercializar livremente seus produtos com a União Europeia. Claro, isso mostra, de novo, né? Enquanto está aplicando 9 mil sanções, 10 mil sanções contra a Rússia, a Ucrânia está sendo ajudada pelo mundo ocidental. E, de novo, não estou entrando no mérito aqui quem está certo no conflito, porque eu já falei para vocês, a Rússia interferiu num país soberano, é óbvio que isso é errado, tá? Embora a gente não possa colocar também os países ocidentais, OTAN e Estados Unidos, como os heróis da história, muito menos o Zelensky. Mas é fato que a pressão em cima da Rússia está muito grande. E a Rússia, ela vai querer responder de alguma maneira. Eu diria para vocês, é importante o simbolismo da coisa. Já foi falado mais de uma vez pela Rússia nos últimos tempos em Terceira Guerra Mundial e uso de armas nucleares. Isso é extremamente perigoso. Ok? Hoje tivemos, por exemplo, uma reunião na ONU, também bastante importante, basicamente uma reunião contrária à Rússia, em que foi feita uma proposta de uma reavaliação de como que funciona o poder de veto no Conselho de Segurança. A ONU é como se fosse um lugar de fórum, né, uma região de debate. E existem vários organismos. O organismo mais importante, principalmente do ponto de vista militar, é o Conselho de Segurança, que é formado por 10 membros rotativos, com mandato de 2 anos, inclusive Brasilzão está nesse conselho no momento, e 5 membros permanentes. Quando vai votar algum tipo de resolução, vamos fazer, sei lá, intervenção na Síria, por exemplo, os 15 votam. A maioria ganha? Não. A maioria, claro, ganha, tá? Só que caso um dos 5 membros permanentes fale não para a proposta ela já é vetada. É o chamado poder de veto. Estados Unidos, Rússia, China, França e Inglaterra têm esse mecanismo, chamado de poder de veto. Para vocês terem uma noção, desde que teve a criação do Conselho de Segurança da ONU, ou seja, desde o final da Segunda Guerra Mundial e início da Guerra Fria, o poder de veto já foi usado mais de 300 vezes. A maior parte, praticamente metade, somente pela União Soviética e pela Rússia. Os Estados Unidos também já usou bastante, França e Inglaterra não usam desde 1989, e a China é o país que menos usou ao longo da história.
essa capacidade de dar o poder de veto, né? Mas a Rússia usou, por exemplo, na intervenção na Síria, a Rússia usou, por exemplo, na questão da Crimeia lá em 2014, e o uso mais recente foi agora, quando a ONU propôs, por exemplo, uma retaliação possível à Rússia, e óbvio que a Rússia vetou uma retaliação contra a Rússia, né? Então, o poder de veto ele estava tendo um uso, segundo os países da ONU, indiscriminado. Agora, isso foi aprovado já, tá? Toda vez que tiver um uso do poder de veto, seja qual país que use o poder de veto dentre os 5 permanentes, vai ter uma convocação dos 193 membros da ONU e eles vão ouvir por parte do país que usou o poder de veto porque houve o uso do poder de veto. Ou seja, você vai ter que se explicar o porquê usou o poder de veto. Outra mudança, não foi confirmada esta, isso que eu falei já foi confirmado. Mas outra mudança que está sendo pleiteada agora seria, do caso em que houver o caso de atrocidades em massa, entre aspas, atrocidade em massa, não pode usar o poder de veto. A grande questão é, a gente parte para o segundo problema. Tá, professor, o que seriam atrocidades em massa? O que os Estados Unidos fez, por exemplo, no Iraque, é uma atrocidade em massa? O que os Estados Unidos fez na Líbia, por exemplo, é uma atrocidade em massa? O que os Estados Unidos fez no Afeganistão é uma atrocidade em massa? O que a Rússia fez, por exemplo, na Chechênia, é uma atrocidade em massa? O que a Rússia fez, por exemplo, na Ossétia, enfim, tá? Aí a gente vai ter que ficar definindo novamente quem vai definir o que é uma atrocidade em massa ou não. Então, eu pelo menos considero que é bastante polêmico, tá, esse termo, mas claramente isso vai contra a questão do poder de veto. Em tese, ter um poder de veto, eu particularmente acho interessante. Por quê? Em tese, né? Porque quando você está falando de uma intervenção militar em outro país, é uma coisa muito séria. Pô, e aí você tem que ter um sentido assim de todos os países concordarem que isso é extremamente necessário para que de fato o caso seja posto em prática. Isso de fato é uma coisa interessante. Qual que é o problema? É que os países, eles não votam de acordo com os seus princípios, eles votam de acordo com as suas conveniências. Então, claro, a Rússia vai vetar a intervenção na Síria, porque o Bashar al-Assad é seu aliado. Os Estados Unidos vai vetar uma intervenção, por exemplo, numa possível Arábia Saudita, no Erdogan, por exemplo, porque são países aliados, embora também desrespeitem os direitos humanos. Então, como os países votam não de acordo com seus princípios, mas sim de acordo com seus interesses, fica questionável o poder de veto. Brasil e Índia, eles tentaram se ausentar um pouco dessa discussão, por quê? Brasil, Índia, Japão e Alemanha são países, o chamado G4 ONU, que defendem uma reforma do Conselho de Segurança Permanente da ONU. Eles acham que o mecanismo do Conselho de Segurança da ONU, ele não reflete mais a sociedade contemporânea. A ONU foi criada em 1945, na Conferência de São Francisco, e ela refletia a geopolítica do pós-Segunda Guerra Mundial. Tanto que os 4 membros permanentes iniciais são os vencedores, são os aliados, vencedores da Segunda Guerra Mundial. Pô, galera, praticamente 70 anos depois, não dá para falar, por exemplo, que a Inglaterra está no Conselho de Segurança e a Alemanha não está. Que a gente não tem nenhum país, por exemplo, na América Latina. Então, os 4 países, eles definiram uma inserção no Conselho de Segurança. Brasil e Índia, até para demonstrar um certo apoio à Rússia nesse momento. Mas também questionando, poxa, por que eu vou votar favorável a isso se a principal questão, que é a inserção desses 4 novos membros, não foram discutidos? Então, o Brasil ele se ausentou um pouco da discussão, considerando que a principal questão não foi colocada em pauta, que é justamente a entrada de 4 novos membros, para tentar refletir um pouco mais a geopolítica contemporânea, ok? Eu tinha falado para vocês que apesar da eleição do Macron, a gente vai ter um momento de bastante divisão, polarização, né, a palavra da moda, na França. O Macron hoje, ele foi alvo de um ataque por meio de uma fruta, tá? Então é grande ataque, claro, mas isso já demonstra que a população não está do lado do Macron. A população hoje está extremamente dividida. Grande parte das pessoas que votaram no Macron não eram porque gostavam do Macron, mas sim porque tinham ojeriza a Marine Le Pen. E ele tem bem claro isso, que ele foi eleito muito com os votos da esquerda. Tanto, por exemplo, que saiu um dado hoje, que a maior parte da população, mesmo Macron sendo recém-eleito, a gente vai ter eleição legislativa em junho, que vai definir o parlamento francês. Eles não querem que o primeiro-ministro francês seja um cara da base governista do Macron. Ou seja, o parlamento vai ser uma oposição ao Macron, para vocês terem noção da discordância que existe nesse momento em relação ao seu futuro governo. Muito possivelmente, as pesquisas indicam que o primeiro-ministro vai ser o terceiro colocado das eleições, o Mélenchon, que é um cara considerado de esquerda, ou de uma extrema esquerda aí. Então, possivelmente, o Macron
ele vai ter que fazer um novo governo, angariando o poder executivo, claro, vai estar nas suas mãos, mas com racha muito grande e com ascensão muito grande da direita. A Marine Le Pen teve 41% dos votos, isso não é qualquer coisa, e com o primeiro-ministro, que claramente vai ser um cara de esquerda. Ou seja, a Alemanha, a França, muito possivelmente vai estar bastante dividida nesse momento, tá? Outra questão importante está a respeito de um possível veto acerca da entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN. E esse possível veto vem da Croácia. Pois é, galera, a Croácia é um país que faz parte da antiga Iugoslávia que separou em 1991. E a gente teve uma série de conflitos ali, separa a Croácia, separa a Eslovênia. Quando foi separar a Bósnia, a Sérvia não aceitou a separação. Tivemos a guerra entre Bósnia e Sérvia de 92 até 95, que depois da Segunda Guerra Mundial era o conflito mais sangrento da Europa. É que agora, claro, né, geopoliticamente falando, o conflito na Ucrânia superou e muito já, né? Mas foi um conflito de grandes proporções. E é uma região, a antiga Iugoslávia, uma região que é um mosaico étnico, isso é fato. Os croatas, tem muito croata que ainda hoje vive na Bósnia, que vive na Sérvia, por exemplo, e eles não têm uma representatividade política maior. E segundo a Croácia, a OTAN e a União Europeia fecham os olhos para essa situação, que são povos marginalizados, croatas marginalizados vivendo na Bósnia e na Sérvia. Então a Croácia falou, beleza, vocês querem ingresso então da Finlândia e da Suécia? Primeiro que eu já acho uma besteira, já acho que é um erro, vocês estão provocando um urso, né, a gente tem que ver que a Rússia é um urso, com vara curta. A Finlândia, de novo, tem mais de 1.000 quilômetros de fronteira com a Rússia, extremamente perigoso isso. Além do mais, a Croácia considera que, para ter a entrada da Suécia e da Finlândia, tem que ter uma aprovação de todos os membros da OTAN, todos. A Croácia falou, o presidente da Croácia, que não aprovaria, enquanto não tiver, por exemplo, a inserção de Polônia, aliás, de Bulgária e Romênia, no espaço Schengen, fala que isso é uma baita hipocrisia, por exemplo, da União Europeia. O espaço Schengen é uma área de livre circulação de pessoas. Falou também do reconhecimento dessas pessoas, né, de croatas que vivem na Bósnia e na Sérvia, e de dar um pouco mais de autonomia e visibilidade dos países recém-ingressos na União Europeia. Ou seja, a Croácia, que entrou em 2009 para a OTAN e em 2013 para a União Europeia, está querendo, galera, recrudescer, aumentar um pouco mais o tom de voz, porque sabe que sem a unanimidade da OTAN, 2 países importantes nessa nova aliança não entrariam, tá? Professor, você acha que ele vai conseguir fazer isso? Então, talvez a Croácia sim. Só que a gente não pode esquecer que o presidente da Croácia tem pouca importância na votação, na Croácia ratificar a entrada de um país no bloco. Porque quem define isso é o parlamento da Croácia, e não o presidente da Croácia. É o legislativo, não o executivo. Ou seja, ele pode espravejar, pode falar. Se o parlamento croata, que hoje é oposição ao presidente, concordar que a Croácia deveria ter mais voz, pode vetar ingresso na OTAN. Ou não, muito possivelmente é o que vai acontecer, o parlamento vai ser favorável à entrada tanto de Suécia como de Finlândia no bloco. Beleza, pessoal? Deu para entender toda essa conjuntura política, geopolítica de hoje? Então, beleza, ó. Se vocês curtiram o vídeo, pessoal, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau. E curso na descrição, hein? Tamo junto.